Olá pessoal, bem-vindos ao canal, onde a gente trata de questões de trânsito com detalhe, com história e com princípios, para o assunto ficar bem mais simplificado. Vou tratar agora de freio motor. O que é freio motor? Onde fica o pedal de freio do motor? Como é que eu faço para usar o freio motor? Parece brincadeira, mas pouquíssimas pessoas no Brasil sabem usar o freio motor corretamente. Alguns sabem usar, mas não corretamente. Nesse vídeo nós vamos ver 3 modalidades de freio motor, utilizado em 3 situações diferentes. Nós vamos ver o freio motor utilizado em carro de câmbio automático e carro de câmbio manual. Vamos lá ver o que é esse tal de freio motor. Bora lá! Esse freio motor depende totalmente do sistema de transmissão, em específico a embreagem. Então, vamos ver os detalhes sobre a embreagem, que para a gente entender a função, que nem todo mundo sabe como funciona a embreagem, né? A gente utiliza, mas não sabe como nem porquê, fazendo um comparativo com o freio do carro. Quando a gente aperta o freio, aperta também essa pastilha com o mecanismo hidráulico. A embreagem funciona parecido, porém é o contrário do freio. Esse aqui, o movimento hidráulico, ele funciona ao contrário. Você vai soltando, ele vai aumentando a pressão. A embreagem é um mecanismo do sistema de transmissão, é a primeira peça que fica ali acoplada no volante do motor. Ela é formada basicamente por platô e disco. Dentro dela tem uma mola membrana, que é uma mola conhecida também como diafragma. A função dessas molas aí é amortecer a pressão que vai nesses 2 discos. Quando o motorista aperta a embreagem, pressiona o pedal de embreagem, ele vai se afastando. Freio motor. Bora lá. Primeiramente, nos longos trechos, descidas, né? Trechos de serra, por aí. Você vai reduzir a velocidade para aquela que você acha que você vai continuar nela, aquela velocidade adequada, e reduz a marcha para aquela velocidade. Daí você mantém o veículo aí, sem precisar acelerar. Até economiza combustível porque você não acelera, você está usando a gravidade para acelerar. Você vai precisar controlar essa aceleração, controlando pelo conta-giro, não deixar ele chegar numa rotação muito alta para não aquecer, e vai controlando no pedal de freio. Aí sim é a forma correta. O que acontece com muita gente e até usa uma marcha reduzida, ele está consciente. Mas ele está com o pezinho apoiado no freio lá, raspando as pastilhas do freio e segurando o carro para ele não pegar aceleração. É aí o erro deles. É pior do que não usar freio motor. Porque nesse negócio aí, também você esquenta as pastilhas. E nesse processo aí, você patina, ela fica polida a pastilha, de tanto esfregar sem muita pressão. Fica só polindo as pastilhas. É muito mais perigoso. Aí, quando você vai realmente precisar de uma parada, a pastilha não funciona. Nem com o freio motor, desliza. Certo? Então, a gente tem que economizar a pastilha de freio, usando na descida somente várias utilizadas durante o percurso. Ou seja, o carro está segurando a marcha, pegou a aceleração, você vai com o pedal de freio, só dá aquelas seguradinhas, vai segurando. Isso é o modo correto de chegar, porque você não fica o tempo todo utilizando a pastilha e você vai controlar o excesso de aceleração que a descida faz. Então a gente tem que saber usar o freio motor. Também existe até uma plaquinha que adverte, cuidado,
É perigoso a existência de um declive acentuado. Tem algumas pessoas que dizem que como a descida é um trecho curto, você pode ficar com o pé na embreagem, o pé no pedal de freio, com a marcha reduzida e com o pé no freio até lá, que não vai dar tempo de esquentar. Cuidado, não é isso não. E além do mais, nós estamos no Brasil. Esse ensinamento pode até ser no resto do mundo, mas no Brasil não pode. Por quê? Porque os asfaltos no Brasil, eles têm muitas ondulações, diferente dos outros aí afora, tá? Então, se não tem ondulação, você pode ficar com o pé no freio lá embaixo, não vai esquentar e não vai perder a aderência. Acontece que quando você está na descida, e se você tiver com o pé no freio e tiver uma ondulação do tamanho de uma mão, significa que o seu pneu vai subir aqui e vai ficar no ar. Ele bate no solo de novo, ele já bate perdendo a aderência. Então, lugar que tem ondulações, não segura o freio. Inventaram até uma máquina aí por aí afora, que ela lixa a via. Você vai passando e ela faz o lixamento da via. Quando eles tampam um buraco, eles passam uma máquina e faz um lixamento. Aqui no Brasil compraram essas máquinas aí, essa tecnologia, e eles estão arrancando o asfalto e fazendo outro, para cobrar da gente 3 vezes. Né? Nós pagamos para fazer um asfalto porco, aí depois veio lá e arrancou, a gente pagou, e depois a empresa fez outro, a gente pagou. E o material que sobrou? Que aquilo ali vale ouro na construção civil. Cuidado com a descida, tem que usar a mesma técnica da descida longa, porque ela não é bem feita o asfalto. Não é bem feito o asfalto. Beleza? Cuidado, a vida é sua. Vamos cuidar da vida, já que as autoridades não estão preocupadas com a nossa, a gente tem que se preocupar. Joinha? Então, corretinho na descida. Chegou na descida, reduz a marcha. Se ela for muito acentuada, segunda marcha. E vai só no freio, controlando. Não segure o pé no freio até o final, que se o carro passar numa ondulação dessa e bater no solo com o pé no freio, ele já bate derrapando. Aí você não segura mais. Aí já era. Não adianta nem apertar o freio mais, que ele vai derrapando, cantando pneu e vai até lá embaixo. Beleza, gente? Vamos tomar cuidado. Dirigir no Brasil não é igual dirigir nos outros lugares, não. A gente tem que tomar cuidado que as regras de trânsito, os conceitos, a engenharia, ela tem um padrão internacional. O Brasil não obedece nenhum desses padrões, nem as placas. A outra modalidade é uma redução eficiente, curta, pesada, uma redução bem intensa, né? Para a gente parar o veículo depois. Né? Só lembrando aí aos motoristas que acham que o freio segura, né? Tem muitos motoristas no Brasil que acham que o freio segura. Está na rodovia, tranquilão, e acha que qualquer coisa que você enfia para o freio, né? E bate. A gente tem que usar a técnica. E a técnica só funciona, essa técnica de direção só funciona se a gente tiver no automatismo. Porque senão o cérebro só vai mandar você pisar no freio. E aperta mais, aperta mais, aperta mais. Nessa hora a gente entra em desespero, porque é uma das piores sensações que tem. É você pisar para parar o veículo e o veículo não funcionar. É uma das sensações ruins que eu espero que ninguém passe por isso. A outra modalidade de freio motor, por exemplo, quando vai fazer uma redução, né? Você reduz a velocidade e a marcha. Você reduz a velocidade e a marcha. Reduzir primeiro a marcha, aí deixa a pressão da embreagem, vai soltando para ganhar pressão, ele segura o carro. Depois que se usa o freio, a partir dos 80 km por hora, o freio de pé repentinamente só serve para derrapar. E você provavelmente vai bater o carro. Hoje está melhor com o freio ABS, que ele reduz isso daí. Não é 100% não. De qualquer forma, a gente precisa utilizar a nossa técnica. Está acima de 80 e se surgir um perigo lá na frente, esqueça o pedal como o primeiro a parar. Você pode até ficar com o pé apoiado lá no freio. Esse é o básico. O pé apoiado no freio. Mas não fazer ele travar. Não precisa. Você viu o perigo, não trava a roda, não precisa travar. Né? Reduz, depois você trava. Na velocidade baixa. Tá? Então é aí a terceira modalidade de freio motor que eu quero que vocês entendam um pouquinho, porque pouca gente faz isso daí. E os que sabem fazer, na hora a cachola não funciona. Porque não tem no automatismo. Está na rodovia e de repente, em alta velocidade,
e de repente, lá na frente, um perigo. A primeira coisa que a pessoa faz é enfiar o pé no freio. Tem aí uma grande parcela de pessoas que não sabe utilizar o freio motor nessa situação. E alguns até se cagueta sozinho. Se ele ligou o pisca-alerta, ele não utilizou a mão na técnica de redução de marcha. Sem contar que ligar o pisca-alerta em movimento é infração. Vamos evitar essa prática horrível, porque ela não resolve problema nenhum. Ela é feita para resolver o problema de risco. Só existe uma modalidade no mundo inteiro que você pode utilizar o pisca-alerta. Propriamente como o Brasil, nós temos duas. Pode ser criado mesmo, né? Não tem problema. É para controlar o estacionamento rotativo, né? Só que muitos países não usam isso daí. Eles usam outro controle. Mas no Brasil ele precisa do pisca-alerta e está usando o pisca-alerta. Como é que a gente faz então da forma correta? Percebeu o perigo lá adiante, já reduz a marcha e segura na embreagem. Vai soltando o pé. O carro vai grudando no chão. Você sente o carro grudando no chão, aquela segurança que você tem. Com isso, o pé fica só no freio lá. A embreagem, ela reduz a velocidade, ela não para. O freio motor não para. Então, para parar, você vai precisar do freio. Então, gente, é muito simples, não é bicho de sete cabeças. O problema é que você precisa tomar essa decisão de repente. E se você não tem no automatismo como opção, não vai funcionar. No desespero, puxa, eu devia ter usado o freio motor, até sei usar, mas não entra. No dia a dia você tem que praticar isso na cidade. Vai parar, chegou numa avenida, fechou o farol, vai parar. Primeiro, antes de pisar no freio, reduz a marcha e segura. Você está treinando para a rodovia. Joinha? É uma coisa muito boa. Isso é automatismo. Isso aí você está colocando na prática. Você está colocando no hábito. E vai entrar no que se chama automatismo. Agora, freio motor em carro automático. Mesma coisa do carro manual. Você só não usa embreagem. Você reduz a marcha. E vai controlando no freio. Agora, essa modalidade intensa de freio, esquece no carro automático. Você vai depender totalmente do mecanismo automático. Mas não é tão desesperador assim, porque está chegando junto com a tecnologia o freio motor de botão, né? Está saindo o carro manual e está chegando com o botão. Já vou advertir que eu não sou muito adepto à máquina dominar o ser humano, né? Eu não sou. O ser humano tem que usar sempre sua inteligência, não jogar o que você conhece para ela te dominar, né? Quem nunca viu uma pessoa com o carro enchendo d'água dia de chuva e o carro não deixa ele fechar o carro, o vidro? Quem nunca viu uma pessoa que trancou a chave dentro do carro e o carro não deixa nem baixar o vidro e nem abrir a porta, né? Então a gente chega a esse ponto. O freio motor de botão vai trazer seus inconvenientes também. Então vai ter uma certa situação que, se você não tiver o automatismo, vamos dizer, o caminhão tem freio motor de botão já. O freio botão vai ser uma desnecessariedade na hora da parada intensa. Ele vai até usar na descida da serra, ele pode até usar numa descida íngreme, mas como técnica de direção numa parada perigosa de alta velocidade, não vai entrar na cachola. E muito menos na descida também ele não vai lembrar. O motorista não pode deixar de conhecer o que é automatismo e muito menos de treinar o automatismo. Eu vou fazer uma parada a 60 por hora. Preciso do freio motor? Não, mas pratique. Coloque no automatismo. Porque lá na rodovia você vai precisar que ele entre na cabeça. Quais são os inconvenientes do freio de botão? Por enquanto está tendo nos caminhões. Ele é utilizado em declives, ele pode se utilizar em declive, ele pode utilizar em lentidão, por exemplo. Ele aperta lá e o carro segue naquela marcha sozinho, em trechos lentos, né? Parada brusca, que aí precisa do automatismo, né? Agora, os inconvenientes que tem aí do freio motor, do mau uso,
aquecimento do motor, principalmente os veículos de carga, né? Tomar cuidado com o conta-giro do motor, né? E também cuidar da manutenção, não deixar faltar água, óleo do motor principalmente, certo? Porque isso aí contribui com o aquecimento mais rápido. Então, tá aí, freio motor. Espero que tenha trazido informações aí para vocês se treinarem melhor, né? Principalmente os motoristas novos aí, ou então aqueles motoristas antigos que tiraram a habilitação numa época que não tinha direção defensiva, né? Eu espero que sirva aí de uma boa orientação para vocês treinarem essas técnicas, que elas são excelentíssimas. Não estou aqui ensinando, estou dando uns toques para vocês se habilitarem. A maior parte das coisas que eu falei aqui, vocês até sabem como motorista, só que precisa praticar, colocar no automático. Beleza? Boa sorte!